Olá, hoje nossa live vai ser no horário diferenciado. Começamos agora pela tarde, porque o nosso convidado, ele tem um momento disponível para nós conversarmos sobre o assunto que ele domina muito bem, que é a utilização de materiais alternativos em educação musical. Vamos aguardar para ver se chegam mais pessoas. O Rodrigo já chegou. Bem-vindo, Rodrigo Félix. Aguarda um pouquinho que já eu vou chamar você para entrar na conversa. Vamos aguardar um pouquinho, ver se chegam mais pessoas. Então, eu sou Karine Teles Alves, sou educadora musical, musicoterapeuta, esposa, mãe e tenho desenvolvido um trabalho relacionado a trazer reflexões dentro desse contexto da educação musical na igreja local. Mas eu não tenho feito sozinha, porque sozinha a gente não consegue fazer nada. Tem um grupo de professores, educadores musicais, pesquisadores, profissionais, regentes, músicos que há bastante tempo têm trabalhado com isso em suas igrejas e eles estão compartilhando um pouco do que eles fazem comigo e nós juntos vamos compartilhar isso com vocês. Então, o Congresso M, Educação Musical em Amplos Contextos, é justamente isso. Uma plataforma totalmente gratuita. Durante uma semana, 3 palestras por dia serão lançadas, no total de 15 palestras em diversas áreas de conhecimento ligadas ao ensino de música, para você poder aproveitar e auxiliar no seu trabalho na igreja local. Tanto você que trabalha com música de forma direta, como você que talvez use a música de forma indireta, mas tudo isso, indireto ou indiretamente, traz benefícios, desenvolve a musicalidade em quem está envolvido. Oi, Bia, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos guardar só mais um pouquinho, porque às vezes o pessoal demora para chegar, mas se você não vai poder assistir agora ao vivo, fica por 24 horas disponível aqui no Instagram e eu estou colocando essas lives lá na plataforma. Então, se você se inscrever no curso, você já pode assistir tanto a live de hoje como as lives anteriores, que já foram 2. Em próxima semana, vamos estar com mais uma live. Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Rodrigo, porque o tempo dele para hoje é reduzido. Eu vou estar convidando o Rodrigo para entrar. Gente, tudo bem, Bia? Bem-vinda, tá bom? Então, aproveite bem, nós vamos começar a conversa com o Rodrigo. Eu estou chamando ele para a gente conversar sobre a experiência que ele tem dentro desse contexto de ensino na igreja, principalmente usar recursos alternativos dentro da educação musical. Olá, Rodrigo! Oi! Boa tarde! Consegue me ouvir, Karine? Lhe ouvir. Tudo bem, tudo Pronto, tranquilo. eu tenho amarrado aqui, mas ok. Bora Tudo desamarrar. Oi, Cati, tudo bem? Boa tarde, Cati. Então, gente, eu vou passar logo a fala para o Rodrigo. Rodrigo, eu quero que você se apresente, diga quem você é, de onde vem, o que faz, conta um pouquinho da sua atuação profissional e já linka com a tua história dentro da igreja, essa relação sua igreja e educação musical. Fala um pouco da tua caminhada, se a igreja foi importante para o teu desenvolvimento musical, se lá você encontrou ferramentas, se você adquiriu conhecimento, tá bom? Então vamos começar ouvindo o nosso querido Rodrigo. Seja bem-vindo. Quem for chegando, eu sou Karine Teles Alves, esse é Rodrigo Félix e estamos aqui para conversar sobre a educação musical na igreja. Olá a todos, boa tarde, né? Acho que antes de tudo, assim, é um prazer estar contribuindo com esse projeto maravilhoso que a Karine está à frente, né? Assim, eu acho que é um projeto que nasceu do coração de Deus, foi para o coração dela e daí se expandiu para os nossos corações.
né? Eu vou tirar um pouquinho esse fone aqui, consegue me ouvir? Que é para mim ter um retorno, porque assim, como eu estou num espaço muito profissional, então tem terapeutas acompanhando, fazendo atendimento, eu vou tentar reduzir um pouco minha voz, tá bom? Sua voz está chegando muito bem aqui. Tá bem? Perfeito. Se você baixar, vai chegar ótimo, porque está chegando com volume bem consistente. Beleza, então. Então, sou Rodrigo Félix, né? Sou pai de 2 filhos, da Annelise e do Benjamin, esposo da Joyce. Eu praticamente nasci dentro da igreja, né? De um lar cristão. A minha mãe, ela se converteu quando eu tinha por volta de uns 5 anos, né? Mais ou menos de idade e tal. E desde aí a minha vida dentro da igreja, ela foi muito forte, né? Então, eu sempre gostei de música, né? Sempre observava muito os ministérios de louvor, né? Os grupos musicais, mas até então não tinha ainda nascido o interesse de experimentar um instrumento musical, né? Então, ao desenvolver, ao longo, né, passar um pouquinho dos anos, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, por volta mais ou menos aí de 10 anos, né, 10, 11 anos foi que eu tive que ter o contato mesmo com a educação musical. Mas antes, né, já experimentava, né, já fazia aquelas bandinhas com os amigos de lata, né, já fazia ali aquelas experimentações que eu acho que isso, né, boa parte dos músicos passam, né, por essa escola da experimentação, de você montar ali, pegar suas latas, suas bacias, né, e fazer um instrumento musical. Então eu passei por isso também. Eu lembro muito bem que a minha mãe, ela tinha antigamente tinha uns modelos de móveis, né, que eram feitos de cana da Índia. Eram tipo os bambus que se faziam sofás, cadeiras. Aqui no Nordeste era bem presente, não sei em outras regiões, né? E então, alguns móveis desses que estavam um pouco velhos, eu tirava, né? Cortava algum pedaço desse bambus e fazia flauta. Eu lembrava muito bem disso. A luzeria, né? Já estava nascendo. Sim, até porque assim, na minha família tem muitos artesãos. O meu avô e alguns tios, eles eram construtores de embarcação. Né? Então o trabalho manual foi sempre presente na minha vida. Né? E daí, né, um pouquinho à frente, ali na pré-adolescência, mais ou menos aí por volta desses 10 anos, a minha mãe trabalhava em um projeto social aqui no governo do estado do Ceará, e ela me levava no contraturno, a importância também dos projetos sociais, né, para o incentivo da cultura, né, e também para a ocupação, né, tirar a criança do ócio. Então eu fazia parte, né, desse contraturno, e lá, antes da música, eu aperfeiçoei, né, essas habilidades manuais. Eu fiz artes plásticas com um grande artista plástico do Ceará, o Mano Alencar, né? Fiz também trabalho com construção de brinquedos de madeira, olha que legal, né? Com o professor Ari. E depois, né, de um certo tempo, eu tive o contato realmente com a música, né? Então, através de um professor peruano chamado Yuri Kikihana Ramos, que por volta da década de 90 chegou aqui no Ceará, então ele trouxe essa cultura da música andina, e foi aí o meu começo, né, assim, com a música, com o ensino, né, musical. E a partir daí, pronto, abriu-se, né, essa minha paixão ainda maior e de uma forma assim mais estruturada, né, para o ensino da música. E dentro da igreja, já nesse período, eu comecei a tocar, né? Já estava tocando violão, outros instrumentos além dos instrumentos de sopro. E eu já tocava em ministérios de música, né? Ministério de louvor. E eu lembro que, assim, por volta de uns 15 anos, eu assumi o ministério de louvor, né? Fui líder de louvor. Assim, a maioria adultos, e eu era o único pequenininho. E assim, eu já percebi ali o chamado de Deus para me ver enquanto essa questão de ministério, né, de música na igreja. E um pouco...
Eu queria fazer só uma colocação, aproveitar um pouco aí que você falou de espaços não formais. Você citou ONGs, associações. Então, eu acho que eu vou pontuar, vou só fortalecer aqui essa questão, porque nós, às vezes, acreditamos que qualquer tipo de aprendizagem, ela se dá só no ambiente formal. E desprezamos os ambientes não formais. Os ambientes onde os conteúdos circulam com, vamos dizer, abordagens mais livres, ou abordagens, às vezes, centradas em quem ministra. E, por isso, um dos motivos desse congresso é para fortalecer o entendimento de que nos ambientes não formais, onde o conhecimento circula de forma diferenciada, com estrutura, vamos dizer, mais autêntica, autônoma, acontece sim essa dinâmica de aprendizagem. Vamos supor, você é um exemplo disso. Você acabou de contar a sua ligação direta com o ensino paralelo a esses ambientes não formais. Inclusive até a parte da loteria, né? Aprendendo a ser um artesão, porque a família tem artesãos. Então, um ambiente social onde há trocas. E nós devemos cada vez mais valorizar esses ambientes. E principalmente nos contextos onde nós vivemos, onde existe cada vez mais comunidades se fortalecendo. A aprendizagem é algo que acontece muito pelo mimetismo, que é justamente pelo social, pelo ver, pelo imitar, por ver alguém próximo que eu tenho uma ligação a fazer. Então, se dentro desses contextos diversificados a gente fortalece as práticas, né, pedagógicas, ensinando melhor aquele que, dando maneiras dele fazer aquilo de uma forma mais consciente, por isso que a gente está fazendo esse congresso, então a gente vai transformar esses ambientes, potencializar mais ainda o que eles fazem tão bem, né, Rodrigo? Exatamente. Né? E a gente vê a importância, né? Tanto da igreja, né? na formação espiritual do caráter, né? da pessoa, também como na formação musical. Né? Então, a gente percebe muito bem a importância tanto do projeto social, né? das ONGs, que até tanto depois eu me transformo professor dessa mesma instituição e passei quase 10 anos. Né? Foi da onde, depois disso, eu fiz a graduação em música, né? Sou graduado em música pela UES. Fiz depois a especialização em musicoterapia, sou musicoterapeuta pela FACPED. Né? E também, dentro desse âmbito do desenvolvimento infantil, fiz algumas formações, né? Algumas capacitações em musicoterapia neurológica, fiz uma formação na escala com o John Carpenter, né, em CAP-MD, e também terminei o primeiro módulo com o Diego Shapira, da Plurimodal, então já iniciamos o segundo módulo. Né? Então, a minha vida também, ela veio para esse lado da clínica, né, do desenvolvimento infantil, que também eu atuo dentro da escola como musicoterapeuta educacional, né? E dentro da igreja, né, atualmente, eu atuo mais no Ministério de Louvor, né? Para o ano que vem eu já tenho algumas propostas relacionadas a uma ONG. Eu congrego na Igreja Batista Candeias e lá nós temos o Projeto Voar, onde trabalha também dentro do contraturno, assistindo crianças, né, das áreas vizinhas e crianças em área de risco. E daí nós temos uma proposta de trabalhar, né, de fazer essa parceria, né, com a musicoterapia dentro desse projeto, né, que é dentro da igreja, né, que é importante salientar, que é o social, ele pode estar inserido também dentro da igreja. Cristo, ele foi um ser social, né, ele fazia obras sociais, isso é muito importante. E a música, nada melhor, né, do que a música para passar o ensino da verdade, né? Nada melhor do que a música para ensinar. Os próprios salmos nos ensinam muito bem, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Sabe o meu levantar, o meu deitar. Então, é muito fácil quando você canta, quando você ensina através da música para a criança, para uma pessoa qualquer, para ela absorver os conteúdos que ali estão inseridos. Então, é mais fácil, né? Você guardar uma música de que uma mensagem. A música, ela é uma ferramenta pedagógica muito persistente. Uhum. Só que ela penetra de forma
por meio das afeições, né? Do que a gente é afetado. Então, por isso que nosso mecanismo neurológico, ele imprime logo. Registra, guarda logo. Hipocampo já guarda ali. E fica para sempre. E nos momentos difíceis retorna. Isso que é interessante, né? Porque em diversas situações nós vemos os salmistas cantando verdades. Quando eles passam pelos vales mais sombrios, pelas situações mais adversas, onde talvez não tem condições nem de pensar, mas aí aquela música, que no caso eram as músicas cantadas pelos hebreus, retorna e eles lembram as verdades eternas que eles precisavam nunca esquecer. Rodrigo, vamos agora então afunilar para essa tua relação com os recursos alternativos. Eu vou jogar logo aqui uma realidade. A gente sabe que tanto na escola regular, como em ambientes como ONGs, principalmente, né, nos contextos não formais, ONG, associações, igrejas, nós não temos condições de dispor dos melhores instrumentos, dos melhores equipamentos, e temos uma quantidade de alunos para estar atendendo, e queremos que eles tenham essa experiência com a música, porque não tem como aprender música se não experimentar. Então, aonde nasce, aonde é importante, aonde não é só questão de necessidade, porque é uma necessidade, mas também é um caminho, porque usar recursos alternativos, seja instrumentos, sejam qualquer outro tipo de objeto sonoro ou demais objetos que auxiliem na aprendizagem musical e das coisas demais, não é só uma necessidade, mas é também uma possibilidade. E hoje nós vemos que além da questão ambiental, há uma questão de consciência e há uma questão também de entender que tudo é sonoro, tudo é musical, não apenas aquelas objetos, né, que tem até uns aí atrás, né, esses objetos aí que a gente colocou no andor, que não, eles são os musicais, eles é que não, isso já foi desconstruído. Então fala um pouco sobre isso, a sua relação com esse mundo, de abrir possibilidades, de trazer as pessoas para entenderem isso, e o que a pessoa pode fazer, né? Tenta dar saídas, sugestões. Eu sei que a nossa live hoje é um pouco curta, que você já tem que atender, mas só ressaltando aqui, gente, essa live é só uma pincelada do que será a aula do Rodrigo. Dentro do congresso, o Rodrigo terá uma palestra sobre a utilização de recursos alternativos na escola dominical, né, que é um ambiente de ensino e aprendizagem na igreja. Então, essa palestra, a partir do dia 25, aquela semana inteira, estarão disponíveis as palestras gratuitamente. Se você não se inscreveu, vai lá no link da bio e se inscreve. Mas o Rodrigo agora vai pincelar um pouquinho para a gente, né? Aline, eu parto assim, do pressuposto de que os instrumentos que nós temos hoje como convencional, né, um dia eles não foram convencionais, eles foram experimentações, né? Os primeiros violões, os primeiros tambores com trava, então assim, tudo foi experimentação, né? Não formou não, esse aqui já criou lá o instrumento, a partir daquele momento já se colocou como instrumento convencional, não, ele passou por uma evolução, né? E tudo partiu da observação e da necessidade, né? Não desse ponto de vista financeiro, mas necessidade de expressar, né, a sua alma, os seus sentimentos através do instrumento musical, né? Tem até uma história bem legal que fala sobre a questão da criação da flauta. A flauta ela está em diversas culturas, né? É impossível saber. A Bíblia fala, né? Tem uns caminhos dentro de uma visão bíblica, né? Que fala que foi Jubal, o pai de todos que tocaram harpas e flautas, né? Mas a flauta é um instrumento que está em diversas culturas. E, assim, tem uma pequena lenda que fala que a flauta ela nasceu a partir da observação, né, da escuta do vento passando nos tubos. Deixa eu pegar um aqui. Passando sobre os tubos. Dá para ver direitinho aqui? Quando os ventos batiam, os ventos sopravam, então passava nos canaviais, nos pés de bambus, né? E daí o ar entrava e emitia alguns sons. Então, parte da observação do homem, né? Então, a partir do momento que você pega material, um copo desse que eu estou bebendo água agora, e começo a pressionar, ele vai ter uma sonoridade. Quando eu pego o meu dedo e começo a raspar, ele vai ter uma outra sonoridade, né?
Então, isso até no processo de construção com a criança é mágico, é muito legal. Quando a criança ela tem a oportunidade de criar o seu próprio instrumento. Quando você abre essa possibilidade, né, da invenção, da criação, da recriação. Tá? Então, a gente pega, né, esses instrumentos, esses materiais e vai adaptando conforme a necessidade. Né? Então, por exemplo, tenho esses tubinhos aqui de linha, né? Então eu posso fazer diversas atividades com esse material. Fazer como se fosse o timbre do cavalo. Eu já fiz uma experimentação uma vez, quando eu trabalhava em uma creche, onde eu pus uma bexiga aqui, colocava fita para trabalhar com movimento de pinça, né? Então, vai da necessidade, né, de que você queira fazer. Mas, assim, o teu ao redor, ele tá te dando várias opções, né, de materiais para você trabalhar. Então, basta você realmente explorar esses materiais e dar uma nova vida para ele, né? Você dá um novo ressignificado para esse material. Né? Então, assim, eu particularmente, eu gosto muito de, quando estou, assim, vendo um determinado material e ver uma outra possibilidade que esse material possa me oferecer, né? Possibilidade sonora. Então, vai a partir mesmo dessa curiosidade, né? Então, você realmente ser curioso de pegar um material, fazer uma adaptação, você ter um kit de primeiros socorros em casa, um alicate, um ferro de solda, alguma coisa, facilita muito, né? E o instrumento alternativo, ele é legal, porque ele dá esse senso de pertencimento, de criação. Não, aqui foi criado por mim. Né? Como uma composição, nessa música foi criada por mim. Eu compus essa música. Então, o instrumento musical também. O recurso, ele vai ter esse senso de pertencimento. Né? Esse instrumento, esse material, ele foi criado, ele é novo, ele é único, ele tem uma identidade sonora, ele tem um ISO próprio. Né? Muitas palavras que você falou são, eu vou dizer assim, viscerais. Ressignificar, né? Você atribuir um novo significado, nada é estático, né? Nada é estático. Aquela lição bíblica, de repente você escutou tanto tempo contada com cartaz, mas você pode contar usando esses cones que você acabou de mostrar de linha, pode ser um cavalo. Sim. E outra palavra que você usou, que então, além de dar sempre um significado novo, isso ajuda também no processo de aprendizagem, porque você vê a mesma coisa de formas diferenciadas. Isso agora que você falou de criar, explorar, né? Você buscar, ser um cientista, experimentar. Então, você como professor precisa ter esse cientista dentro de você e ousar. Sim. E tentar. Sim. E agora, no final, você falou sobre... Ai, meu Deus, me deu um branco agora a palavra. Oh, meu Deus. A última coisa, antes de você fechar, você falou algo também muito importante, mas me deu um branco agora, Rodrigo. Fiquei guardando. Ressignificar os materiais. Foi depois disso, foi na hora de encerrar. Você falou outra palavra, que você falou sobre ressignificar, sobre criar, e falou sobre outra coisa, mas me deu um branco, gente. Ai, eu não anotei aqui. Eu não anotei, mas aí vocês voltam, que foi a última palavra que ele falou também, que é muito importante dentro do contexto de ensino-aprendizagem. Rodrigo, tu me avisa aí do teu horário, viu? Porque eu não tenho relógio aqui, não. Tem 10 minutos. 10 minutos, pronto, ótimo. E, Rodrigo, dentro dessa questão dos materiais alternativos, né? Lembrei, Rodrigo. Eu fui falar e aí, pronto, lembrei. Você falou sobre apropriação. Né? Sobre identidade. Quando eu faço... Sim, o ISO, né? Foi isso que você falou. Pronto. E era isso que eu ia, de repente, formular uma coisa sobre isso. E aí você falou sobre isso. Então, vamos mergulhar um pouquinho nisso mais, porque entra o teu lado de musicoterapeuta, além de educador, e além de luthier. Pensando no contexto dos ensinos das verdades eternas, né, os ensinos das verdades espirituais, bíblicas, dentro de um contexto religioso, né, na verdade. Às vezes, a liturgia,
ou a forma de ensinar acaba deixando tudo muito afastado, né? Nós acreditamos num Deus, claro, que ele é transcendente, que ele está acima, mas esse mesmo Deus, ele também é pessoal, Claro. ele é próximo. E o processo de aprendizagem na igreja, durante muitos anos, ele foi um processo muito distante, né? À toa que cantava-se em línguas que não eram sua língua pátria. Durante muitos anos as pessoas nem cantar podiam, só quem estava envolvido na liturgia especificamente poderia cantar. Já, viu, meu amor? Meu Deus. Eu tô no home office hoje. Tranquilo. O horário. Eu tô no horário de home office hoje. Eu que peço desculpa pelo horário conveniente, mas... Então, Rodrigo, você usou termos, no caso, em relação ao instrumento musical, e eu quero que você mergulhe mais nisso. Como é que a gente, como professor, traga um pouco mais das experiências suas, né, nessa coisa de construir, né? Vamos supor, quando uma criança, eu vou dar um exemplo de um produto que você faz, que o Rodrigo, gente, ele também tem uma marca chamada Cérebro Musical, onde ele idealiza e executa projetos, ele faz recursos que são direcionados a tanto o contexto terapêutico, ou educacional ou recreativo, que você pode utilizar para estimular a musicalidade e outros objetivos que você tenha. Então, usando bem mais próximo isso, então um recurso, eu vou aqui puxar para um exemplo, uma banda elástica, né? Uma banda elástica, que é algo que é um elástico com pano, você pode usar para contar uma história e de repente virar as muralhas de Jericó, que sobem e depois caem, né, quando você canta a música. E isso vai ficar tão próximo a quem está ali fazendo, porque ele pegou, subiu a muralha e desceu. É tão diferente de você só ouvir, né? Porque eles andaram ao redor e aí a muralha caiu. Quando você faz, principalmente para a infância, né? Na infância isso é muito potencializador da aprendizagem e da aproximação com o texto bíblico, com a verdade bíblica. Então, fala mais sobre isso, sobre como o objeto construído ou um objeto que você utilize, ele pode aproximar mais nós de um conteúdo que a gente está aprendendo. No caso, principalmente um conteúdo espiritual, que a gente não quer que fique lá longe, mas que fique aqui dentro da gente o tempo todo. Sim. Karine, tudo o que é concreto, o que é palpável, fica mais fácil de ter aprendizado, né? Principalmente quando a gente vai se tratar de criança, de infância, como você me mencionou, né? Então, quando você traz para aquilo que talvez quando você traz para algo, para o real, né, o concreto que não está na subjetividade, pronto, era essa palavra, que não é subjetivo, mas você traz para aquilo que pode ser visível, além dessa questão da banda elástica, né, quando você traz, por exemplo, você faz umas viseirinhas dessa e de repente conta a travessia do Mar Vermelho, né, quando o Miriam pegou os seus tamborins e começou a tocar, quando você de repente faz e simula ali o dilúvio e a embarcação nas turbinas muito águas e não parava de chover durante 40 dias e 40 noites. Então isso facilita porque traz a memória auditiva, né? Traz o recurso visual. Então, como você falou, facilita no aprendizado da verdade, né? Porque não vai ser somente no discurso, mas vai ter ali recursos visuais e sonoros. Então facilita muito bem mais fácil, né? Com mais facilidade. Vocês estão vendo, gente? Olha os recursos que ele mesmo produz. A palestra dele vai estar cheia de possibilidades. Se você é professor, professora, aproveita. Olha o tanto de lindeza aí, ó. Eu fiz esse livrinho aqui, Karine, porque ele tem um pouco do mesmo objetivo do Dado, né? O Dado Miss, que algumas pessoas já conhecem. Só que ele facilita muito a contação de história, né? Então, de repente, eu posso colocar aqui, falando sobre Noé, né? Eu coloco a embarcação, eu posso colocar depois a chuva, eu posso colocar depois eu posso colocar um dilúvio, né? A terra cheia d'água. E daí
contar a história e utilizando o recurso sonoro, né? Tanto também como eu posso utilizar esse avental, eu fiz, poucas vezes utilizei, mas é bem legal porque ele me dá as opções de bolso, né? Então eu posso colocar aqui as figuras e trabalhar com as crianças dentro dessa perspectiva do visual, né? Vai colocando Então, as figuras, né? Dá os instrumentos para elas, e tá apontando e elas vão sonorizando, né? Justamente. Dá para fazer um monte de coisa. Então, sobre a questão da criança ela ser ativa e não somente passiva dentro do contexto, né? Por exemplo, da história. Né? Então, uma contação de história na sala de aula, a professora da escola bíblica está lhe contando sobre determinado conteúdo, mas quando você coloca o que é visual, o que é concreto, e ela tem a participação, elas são ativas no processo, fica bem mais fácil a aquisição do conhecimento. Né? Rodrigo, ótimo. Acho que estamos chegando no seu horário, né? Pois, Rodrigo, muito obrigada mesmo por enriquecer mais ainda esse congresso. Obrigada pelas suas contribuições, suas experiências, seu olhar. Gente, tudo que o Rodrigo faz é pensado, é refletido. Além de ser músico, educador, musicoterapeuta também. Então, a palestra dele vai ser muito boa. Tem um olhar muito profundo em relação à infância. Rosângela, obrigada, querida, por ter ficado até aqui. Ó, a Rosângela Lambert deve lhe ouvir, viu, Rodrigo? Ah, que legal. Ô, Rosângela, quem estiver mais aí, muito obrigada. Cici, a Casa de Histórias, Fábio Costa, Caro Luz, Lu Melquides, Clube da Vovozinha, Janaína, Esther Policarpo, obrigada, querida. Ana Luísa, a Bia. Oi, Bia, querida, um beijo. Todos os demais, Ana Luísa, Tati Alves, muito obrigada, queridos, por estarem. Obrigada, Rodrigo. Dê aí suas palavras finais. Fala aí do seu perfil, quem quiser ver os seus produtos, tá bom? Karine, me ouve? Aqui tá travando. Tô ouvindo, sim, tô ouvindo. Pronto, voltou. Eu que quero agradecer, né? Eu que agradeço pela iniciativa, reiterando mais uma vez o que eu falei anteriormente, né? É um projeto super de Deus, diferenciado, né? Porque, tá tocando aqui já, geralmente a gente pensa mais dentro da escola de música, pensa mais dentro da escola, né? Dos ambientes como ONGs, mas pensar dentro da igreja é importante também, porque o aprendizado, né, da verdade, da palavra, ele vai refletir ao longo da vida da pessoa, né? E o próprio Salomão, né, pede para a gente ensinar nossos filhos no caminho da verdade para que a gente crescer não se desviar dele. E eu lembro que muitas aulas, né, dos cultinhos, principalmente as músicas, foram as que ficaram marcadas na minha vida. Né? Você viu a carreira aí, ó? Ele tentou ser discreto, viu, Rodrigo? Mas não foi nem um pouco. Aí eu avisei, então eu vou estar no ar. Vocês se ajeitem, mas não tem jeito não, viu? Foi, Rodrigo, muito obrigada. Então, um abraço. Karine, eu que agradeço. Ó, se quiser achar o Rodrigo, procura o perfil Rodrigo Cérebro Musical no Instagram. Se inscrevam no congresso lá na bio, na primeira página do perfil, tá lá o link. Se inscreve e aproveita, tá bom? Esse congresso. Um abraço, Rodrigo. Bom trabalho. Deus te abençoe. Obrigada a todos que entraram. Obrigado a todos que ficaram até aqui, né? O horário também, realmente não é uma hora tão bom, né? A hora de entrar de trabalho. Mas é isso aí, tá bom? Espero estar contribuindo da melhor forma possível. Na plataforma. Todos vão aproveitar esse momento aqui. Todos que estão inscritos. Já estamos com mais de 500, viu, Rodrigo? Inscritos. Não te vi, nem te ouvi. Nós estamos com mais de 500 inscritos. Estamos com mais de 500 inscritos e eu coloco essa live lá. Eles vão aproveitar. Até os que não puderam entrar, eles aproveitam. Perfeito, então. É isso, não é, Karine? Um abraço, querido. Obrigada. Boa tarde para você. Em paz.
Tchau, gente. Obrigada. Aproveitem o congresso. Próxima semana nós vamos ter a última live, que ainda estou confirmando com quem será. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Até mais.